Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Aulas de matemática com a professora Nivânia. Então, vamos começar os estudos da nossa semana, não é, pessoal? Até porque o nosso objetivo aqui, nosso canal, sempre é desbugar a matemática, isso mesmo. Então, vamos ao nosso tema dessa semana, que é equação do primeiro grau com uma incógnita. Vejam, estes são exemplos de equações do primeiro grau. X menos 6 igual a 0, 2x mais 4 igual a 0, 3y menos 12 igual a 0, menos 5z menos 10 igual a 0. Todas elas são equações, porque vimos em aulas anteriores a condição de existência de uma equação. Tem que ter a igualdade, primeiro membro, que é tudo que está antes da igualdade, segundo membro, tudo que está depois da igualdade, mesmo que seja 0, tá? E ter pelo menos uma incógnita. Nesse caso, nós temos que é o x, o y e o z, tá? Todas elas são equações. E então podemos concluir que toda equação que ela pode ser reduzida na forma ax mais b igual a 0, onde x é a incógnita, né? E a e b são números racionais quaisquer, onde a tem que ser sempre diferente de 0, a gente pode dizer que é uma equação do primeiro grau. Vejam, os números a e b, eles são os coeficientes da equação. E x é a incógnita da equação. Veja a equação a seguir. 3x menos 15 igual a 0. Quem são os coeficientes a e b aqui nessa equação? O a sempre vai ser o número que está acompanhando a incógnita. Então, nesse caso, o a é 3. O b, a gente diz que é o termo independente, ou seja, não tem nenhuma incógnita acompanhando ele. Então, nesse caso, o b, com sinal em tudo, é o menos 15, tá? Olha aí o segundo exemplo. Menos 5y menos 25 igual a 0. Então, nessa segunda equação, quem são os coeficientes numéricos? Ou seja, quem é o valor de a e quem é o b nessa equação? Ela já está na forma reduzida, né? Então, o a é sempre o número que está acompanhando a incógnita. Nesse caso, a nossa incógnita é o y. Então, o a vai ser o número que está acompanhando ela. Então, quem é o a? Menos 5. O b é o termo independente, ou seja, é o número que está sozinho, sem incógnita acompanhando ele. Então, nesse caso, é menos 25. Mas aí você pode dizer, Nivânia, mas pode ser que aconteça que tenhamos equações do primeiro grau que aparentemente não estão na forma x mais b igual a 0. Me mostra um exemplo desse. Pois então, vejam. Da seguinte forma. 3 que multiplica x menos 1 igual a 6. Isso aqui é uma equação? É sim, ó. Tem igualdade, primeiro membro, segundo membro e incógnita. É uma equação. Ela não está na forma reduzida. Quando é que ela está na forma reduzida? Quando ela se apresenta dessa forma. Ax mais b igual a 0. Aí você pode dizer, Nivânia, não tem como eu identificar aqui nesse caso quem é o a e quem é o b. Então, o que a gente vai fazer? Com base nos princípios da equivalência que nós estudamos anteriormente, que são quem? Princípio aditivo, multiplicativo, nós podemos reduzir a forma ax mais b igual a 0. Vejam, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar a distributiva para nos livrarmos desse parênteses, né? Ó, 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 1, 3 igual a 6. Nos livramos do parênteses, né? Pelos princípios da equivalência, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho que me livrar desse menos 3. Para isso, a gente pensa, quem é que elimina o menos 3? O mais 3. Então, a gente vai aplicar o princípio aditivo, ou seja, acrescentar o mais 3, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Prontinho. Então, acrescentei o mais 3, tanto no primeiro membro como no segundo membro, para que a nossa equação continue equilibrada. Agora, se eu tenho menos 3 e mais 3, sumiu, não foi? Agora, como é que fica? 3x igual a 9. Para que a nossa equação fique na forma de ax mais b igual a 0, né? Na forma padrão, o que é que a gente vai ter que fazer? Essa igualdade aqui tem que ficar 0. Para que ela fique 0, eu vou acrescentar quem aqui no segundo membro? Quem é que elimina o mais 9? O menos 9.
Então, vamos acrescentar menos 9 em ambos os membros. Então, acrescentamos o menos 9 em ambos os membros. Se eu tenho mais 9 menos 9, elimina, então fica... Olha aí. Agora, nós temos a nossa equação na sua forma reduzida. Está na forma AX, ó. O número e o x, mais ou menos b igual a 0. Tá da mesma forma. Agora, já que eu tenho a minha equação na forma reduzida, eu posso identificar quem são os coeficientes a e b nessa equação. Isso. Então, nós estamos vendo que o a é sempre o número que está acompanhando a incógnita x, ou qualquer uma das incógnitas. Nesse caso, o número que está acompanhando a incógnita é o 3. O b é o termo independente, ou seja, o número que está sozinho na equação, sem incógnita acompanhando, com sinal e tudo. Quem é? Menos 9. Pronto. Tá? Galera, então vimos anteriormente, aqui revisamos, né? Como que a gente faz para resolver uma equação? Utilizando os princípios da equivalência. Mas agora nós vamos aprender nessa aula como que nós vamos resolver uma equação pela forma prática. Então, vamos começar resolvendo equações pela forma prática. Me acompanhem. Então, vamos dar início à resolução de equações do primeiro grau pelo modo prático, tá? Aprendemos até agora como resolver uma equação do primeiro grau utilizando os princípios da equivalência, né? Princípio aditivo e multiplicativo. Então, vejamos. Temos a seguinte equação, 5x mais 1 igual a 36. Pessoal, vamos conhecer primeiro aqui a nossa equação. Nós temos aqui a igualdade. Tudo que está antes da igualdade pertence ao primeiro membro. Tudo que está depois da igualdade pertence ao segundo membro. Então, para que possamos resolver, o que nós temos que fazer? Temos que procurar isolar, tá, a nossa incógnita no primeiro membro e o número que está acompanhando ela. Então, nesse caso, nós vamos isolar o 5x no primeiro membro, deixar ele sozinho no primeiro membro. Mas, para isso, a gente tem que tirar esse mais 1 aqui do primeiro membro. E vamos botar ele aonde, Vânia? Nós vamos jogar ele lá para o segundo membro. Pelo modo prático, a gente vê que os números, eles podem migrar de um membro para o outro, só que tem um detalhe. Se mudar de membro, vai ter que mudar de sinal. Vejam. Isolando o 5x no primeiro membro, ficou sozinho, igual. O 36, ele já estava no segundo membro, permanece. Agora, o mais 1, ele estava no primeiro membro. Eu vou jogar ele lá para o segundo membro, então ele vai mudar de sinal. Então, ao invés de ele ficar mais 1, ele vai ficar menos 1. Então, vamos resolver essa situação aqui. Temos que 5x é igual a 36 menos 1, 35. Ainda não resolvi. Eu ainda quero o valor de x, sozinho x. Eu não quero o valor de 5x. Então, vou ter que tirar esse 5 aqui do primeiro membro e jogar ele lá para o segundo membro. Só que ele vai com a operação inversa. O 5, ele está multiplicando com o x, não é? Então, ele vai para o segundo membro na forma de quê? Quem é a operação inversa da multiplicação? Isso mesmo, a divisão. Então, isolei o x igual 35, já estava, permanece. O 5 estava multiplicando no primeiro membro, então ele passa para o segundo membro, dividindo. X igual a 35 dividido por 5. Qual é o valor da divisão de 35 por 5? Pronto, x é igual a 7. Então, nós temos aqui, ó, a resolução de uma equação do primeiro grau pelo modo prático, utilizando a forma prática. Ivânia, eu poderia resolver utilizando os princípios da equivalência? Poderia. Seria mais extenso, mas poderia e você chegaria à mesma conclusão. Aqui nós temos a equação na sua forma mais simples, né? Onde é realmente o quê? A solução. Então, quem é a raiz ou a solução da nossa equação? É 7. Então, podemos dizer que o valor de x é 7. Vamos aqui a algum segundo membro. Perdão, segundo exemplo. Nós temos a equação 7x é igual a 4x mais 5, sendo u igual a quê? Que é isso? É uma condição. Ele diz que o conjunto universo é igual ao conjunto dos números racionais, ou seja, para ser solução dessa equação, o x ele tem que estar dentro do conjunto dos números racionais. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente resolver, pelo modo prático, tudo que tiver x, nós vamos deixar no primeiro membro. Quem não tem x,
vai ficar no segundo membro. Vamos primeiro identificar quem é primeiro membro e quem é segundo membro. Vejam, temos aí o primeiro membro e o segundo membro, né? Agora vamos dar continuidade. Vamos ver quem tem x e vamos isolar no primeiro membro, né? Lembrando, ó, eu tenho um 7x, ele já está no primeiro membro, então ele vai permanecer. O 4x, ele está no segundo membro, só que eu quero trazer ele para o primeiro membro. Se ele está positivo, ele vai mudar de lado, então ele muda de sinal. Então, ele estava positivo, passou para o primeiro membro, veio negativo. O 5, ele estava no segundo membro já positivo, então ele continuou positivo. 7x menos 4x. Vamos lá, pensando. Esse x aqui, pessoal, você vai só repetir o x. Quanto é 7 menos 4? 3. Então, ficou 3x igual a 5. Pronto. Agora, eu não quero o valor de 3x, eu só quero o valor de 1x, só de x, né? Isolo x igual. O 5, ele já estava no segundo membro, permanece. O 3, ele está no primeiro membro multiplicando, ele vai passar lá para o segundo membro, então ele vem como? Dividindo. 5 sobre 3. Galera, 5 sobre 3. 5 dá para dividir por 3 exato? Não dá, né? Então, pode permanecer da forma como está. Aí você diz, Nivânia, na condição, ele diz que o conjunto universo tem que ser igual ao conjunto dos números racionais. 5/3, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Sim. Então, como 5/3 pertence, esse Ezinho indica pertence ao conjunto dos números racionais, nós podemos dizer que ele é a raiz da equação, tá? Vamos ao nosso terceiro exemplo, onde nós temos 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Pronto, nós já temos que o 9x menos 7 ele pertence ao primeiro membro, ou seja, está antes da igualdade. 5x mais 13 ele pertence ao segundo membro, ou seja, está depois da igualdade. Vamos lá. Para resolver pelo modo prático, tudo que tiver x temos que deixar no primeiro membro. Tudo que não tiver x acompanhando, nós vamos mudar para o segundo membro. Lembrando, muda de membro, muda de sinal. Vejam, 9x, o 5x é o segundo membro, vem para o primeiro membro como negativo. Igual a mais 13, o 7 está negativo, eu quero levar para o segundo membro, então ele vai como positivo. 9x menos 5x, 4x. 13 mais 7, 20. Pronto. Agora, não terminou ainda. Eu quero o valor de x sozinho. Então, isolo x. X igual a 20, que já está no segundo membro. O 4 está multiplicando o primeiro membro. Ele vem para o segundo membro como, galera? Dividindo. Então, x vai ser igual a... Quanto é 20 dividido por 4? 5. Então, quem é a raiz ou solução da nossa equação? X igual a 5. Bem simples, não é? Vamos ao nosso quarto exemplo, onde temos 7x mais 20 é igual a 2, que multiplica 3x mais 1. Então, temos, antes da igualdade, tudo isso pertence ao primeiro membro, e tudo que está depois da igualdade pertence ao segundo membro. Antes de mais nada, o que temos que fazer? Aplicar a propriedade distributiva para eliminarmos esse parênteses, que fica. Repetimos, 7x mais 20 igual 2 vezes 3x dá 6x, mais 2 vezes 1 é 2. Para resolvermos a equação, pelo modo prático, sabemos que temos que isolar tudo que foi incógnita no primeiro membro e quem não tiver incógnita para o segundo membro. Sabendo se muda de lado, muda de sinal. Então, o 7x já está no primeiro membro, ele permanece. O 6x está no segundo membro, então ele vai para o segundo membro como? Isso, negativo. Igual, o mais 2 permanece. O mais 20 vai mudar de lado, então ele vem em menos 20. Quanto que é 7x menos 6x, galera? A gente repete o x e faz. Quanto é 7 menos 6? 1. Precisamos colocar 1x? Não precisa, já estamos vendo que aqui só tem um x. Né? Igual, quanto é mais 2 menos 20? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, que fica menos 18. Então, a raiz ou solução dessa equação é x igual a menos 18. Vamos ao nosso quinto e último exemplo. Antes do nosso famoso desafio, nós temos x menos 2 que multiplica 3 menos 2x igual a 0. Antes de qualquer outra situação, o que é que nós temos que fazer?
nos livrar do parênteses. Para isso, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, que é multiplicar o menos 2 por tudo que está aqui dentro, né? Onde repete o x, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 3, 6. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2x é 4x. Agora, vamos identificar quem é primeiro membro e quem é segundo membro. Feito isso, nós vamos resolver pelo modo prático e temos que isolar no primeiro membro tudo que tiver x e passar para o segundo membro quem não tem x. Lembrando, muda de lado, muda de sinal. Então, temos que x, repete, mais 4x, repete, porque já estava tudo no primeiro membro, igual 0, repete, já estava no segundo membro. O 6 está aqui no primeiro membro, ele vai lá para o segundo membro, mudou o sinal dele. Quanto que é 1x, galera? Lembra que tem 1 acompanhando aqui, escondidinho? 1x mais 4x, 5x, igual a 0 mais 6, 6. E agora eu não quero o valor de 5x, eu só quero o valor de x. Então, x é igual a 6, o 5 está aqui multiplicando, só que ele vai lá para o segundo membro, então ele vem dividindo, tá? Então, aqui não tem como a gente dividir, nosso resultado já está na forma de uma fração, na forma irredutível. Então, quem é a raiz ou solução dessa equação? X é igual a 6 sobre 5. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Focando no desafio, olha aí o que eu estou deixando para vocês. Quando adicionei a metade, a quarta parte e a sexta parte de um número, eu obtive 88. Que número é esse? Fica aí para vocês pensarem, estudem, tá? Refaçam os exemplos e até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!